Bom, nós vamos aqui ver um pouco sobre a estrutura, o espaçamento, como se arma uma latada para a plantação de kiwi. Então, em primeiro lugar, nós temos que definir, né, porque existem dois sistemas de distribuição dos polinizadores, né? Os sistemas de filas alternadas, que é no meu caso aqui. Então, essa aqui à minha direita é a fila das fêmeas e a minha esquerda é dos polinizadores, do macho. Então aqui é filas alternadas, é macho, fêmea, macho, fêmea, macho e fêmea. E então, claro que às vezes a pessoa acha que tem macho demais. Na verdade, a maioria do espaço é ocupado pela fêmea. A gente vê que o galho, o carregador aqui foi recém-podado, o carregador da fêmea vem até aqui, ó. Falta um arame para chegar na fileira do macho. Então, a área ocupada é muito maior da fêmea do que do macho, mesmo sendo em filas alternadas. Então, se eu optar por filas alternadas, o espaçamento entre filas ele diminui. Então, aqui nesse sistema a gente usa 3,5 metros entre filas. E no outro sistema iria 5 metros, 4,5, 5, por aí. Então, isso nós primeiro temos que decidir como será plantado. Se for, então, filas alternadas, vai ter a fila que é só polinizador, só macho, e a fêmea de fêmea é só fêmea. No outro sistema, nós vamos ter fêmeas em todas as fileiras. Então, por isso que ela tem que ser a fila mais larga, porque aqui, ó, esse aqui é o polinizador, ele vai ficar curto. Aqui ele vai um arame para cada lado somente. E aqui então não comporta uma fêmea nessa fileira, porque ela vai sobrepor aos galhos da outra fêmea que vem aqui a um arame desta fila. E o que determina também então aqui esse espaço entre filas é os arames. A colocação dos arames são nesse sentido. Então, a cada 50, 60 centímetros tem um arame aqui. Então significa que as filas são assim. No outro sentido, os arames, eles vão a 2 metros entre um e outro. De 2 a no máximo 3 metros. No caso aqui eu coloquei de 3. Mas o ideal, né, é não passar de 3. Então, e esse espaçamento entre plantas, ele é de 3 a 4 metros. Então, se eu fizer esse espaçamento entre plantas de 4 metros, eu coloco um arame, que na verdade é uma cordoalha, a cada 2 metros. E essa cordoalha, ela vai, ó, por baixo de todos os outros arames. Isso é o que suporta, que a gente chama de portante. É a cordoalha que suporta todos os outros arames. Então, a cada 2 metros, vai ter um nesse sentido, que suporta todos os demais. Então, eu vou usar aqui, ó, no encontro dessa cordoalha com os arames, aqui eu uso um poste, um palanque. Esse palanque, ele não é um palanque muito reforçado, não necessita de muito diâmetro. Nós usamos aqui madeira serrada, cerne de eucalipto, que não tem tratamento, mas ele é cerne de eucalipto. Aqui um poste de 7 por 7. E ele não está enterrado no chão, está na superfície. Então é também um poste fácil de trocar. Posso erguer aqui, tirar ele e depois colocar outro, porque ele está na superfície. Porque a função desse poste é simplesmente sustentar o peso. Porque nas bordas é que eles são ancorados, então não permite esse jogo. Então ele não tem problema de cair porque não está enterrado. Ele só vai suportar o peso. E toda a volta então existe aquela ancoragem e cada arame desses, ele vai ser ancorado no chão. Essa cordoalha que são de 2 ou 3 arames, que nós chamamos de portante, cada 2 metros tem um, e todos os demais arames estão por cima. Então também eu limito, eu sei que essa planta, ela vai 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, e a outra de lá vem 2 metros para cá. Então até eu limito a área de cada planta. Então, nesse sentido, então, essas duas extremidades aqui, ó, nas extremidades vai uma cordoalha mais reforçada, mais forte, onde todos esses arames são amarrados na cordoalha. Se nós usarmos o espaçamento de 5 metros entre filas,
nós precisamos ter em cada fila uma ancoragem e mais uma no meio, porque 5 metros é muita distância, e aí todos esses arames amarrados na cordoalha vai fazer com que a cordoalha ceda, por mais esticada que ela esteja. Então, no caso, no meio, aos 2,5 metros, a gente vai colocar também um poste, uma escora e uma âncora no chão. Aqui, nessa extremidade, nós temos a cordoalha, como eu me referi, e aqui estão amarrados todos os arames nessa cordoalha. Depois eu resolvi fazer um puxadinho aqui para aproveitar esse espaço ocupado com a âncora. Para não perder esse espaço, porque a latada, ela teria terminado aqui. Depois eu resolvi aproveitar esse 1,5 metro aqui. Então eu consigo conduzir a planta aqui, produzir aqui também, senão eu estaria produzindo só até aqui, né? Isso aqui é um anexo que eu fiz para aproveitar o espaço. Então, aqui como eu estou a 3,5 metros, eu no meio não tenho. Se eu tivesse 5 metros entre filas, como já me referi, aqui no meio também teria que ter uma estrutura desse tipo aqui. E a ancoragem, porque a distância sendo maior, essa cordoalha ela cede com a força desses arames todos puxando, ela acaba cedendo. Então, 3,5 metros é o máximo que eu posso levar sem ter uma ancoragem no meio. Vamos ver do outro lado como é. Deste lado, não tem aqui, ó, não tem a cordoalha que tem daquele lado que nós vimos antes. Por quê? Porque cada arame que vem para cá, ó, ele é ancorado no chão, né? Então aqui, como eu plantei a 3 metros entre filas, eu coloquei de 3 em 3 metros esse arame importante aqui. Mas se eu plantar de 4 metros, que também é um espaçamento recomendado, 4 metros entre plantas, eu preciso colocar um arame desse a cada 2, porque vocês vão suportar o peso. Então, de 2 em 2 eu vou ter uma estrutura dessa. Então aqui nós estamos na outra lateral. Veja que os arames todos, né, a maioria vão assim, significa que esse é o sentido da fileira. E aqui é entre filas. Então, veja que aqui está aquela cordoalha que eu citei antes como portante, que ela vai até aqui na escora e é ancorada no chão. Aqui também eu fiz um puxadinho, como eu fiz do outro lado. Isso aqui, porque senão a latada terminaria aqui, e esse aqui, do outro lado, tem uma cordoalha, porque os arames eram amarrados na cordoalha. Aqui não tem nada amarrado. Aquela cordoalha que vem nesse sentido, que é o portante, ó, ele é ancorado no chão, e na outra, ele também. Então no meio não existe nada. E aquilo que eu falei, se nós vamos plantar de 4 em 4 metros entre plantas, aqui no meio também sugiro que se coloque uma cordoalha desse tipo aqui. Então nós teríamos em cada planta uma cordoalha e mais uma no meio. Então nós teríamos planta de 4, espaçamento entre plantas, e de 2 em 2 metros o espaçamento entre aquela cordoalha portante.